Se alguém te parasse agora, um recrutador ou um amigo, e te fizesse a seguinte pergunta: qual foi o seu impacto nos últimos 5 anos? Você saberia me responder? Eu não estou falando dos cargos ou dos anos que você ocupou dentro de uma empresa. Eu estou falando do impacto que você causou lá dentro, seja no produto ou na própria empresa. Qual foi a diferença que você fez dentro dela? Eu estou falando do que mudou por causa do seu trabalho. Se você travou agora, nem que seja por meio segundo, bem-vindo ao clube. Eu também já travei e foi justamente em algumas entrevistas com a recrutadora do outro lado esperando uma resposta que eu não tinha pronta. Fica até o fim, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o problema mais silencioso e mais caro da carreira de um desenvolvedor experiente. E no fim eu vou te dar um exercício de 5 minutos para você começar a resolver isso ainda hoje. Sem curso, sem nada para comprar, só você e uma folha de papel. Eu passei mais de 20 anos construindo e mantendo sistemas com integrações críticas, APIs que metade do mundo consumia, projetos internacionais de alta performance. Sabe aqueles sistemas que não podem cair de jeito nenhum, senão a batata rassa bem rápido ali pro nosso lado? E a gente descobre bem rapidinho quantos fusos horários conseguem ligar pra gente reclamando ao mesmo tempo? Pois é exatamente esse tipo de sistema. E eu te digo com toda tranquilidade, tá? Eu já fui esse cara. O que sustenta o negócio, que resolve o incidente ali de madrugada, que ia derrubar o faturamento da empresa, que toma a decisão de arquitetura que evita um colapso total, que é o último a sair quando o sistema está pegando fogo às 2 da manhã. Aliás, falando em 2 da manhã, se você não atendeu ou nunca atendeu uma ligação de madrugada com o coração disparado achando que era algum problema de produção, mas na verdade era só a sua mãe mandando uma figurinha de WhatsApp, você provavelmente não é o público desse vídeo. Mas se você já viveu isso, se você já acordou no susto, resolveu o incidente e no dia seguinte, quando perguntaram como foi o dia, e você respondeu o de sempre, então continua aqui, tá? Porque quando você está no operacional afundado na resolução de problemas, o impacto que você fez na empresa e na sua trajetória, ele já aconteceu. Só que ele sumiu, porque no seu dia a dia você apenas resolve, entrega e parte para a próxima tarefa. E faz isso tão bem durante tantos anos que os marcos da sua carreira desapareceram no teu cotidiano. E o problema é que eles não desaparecem só para você, desaparece para o mercado também. E pro teu chefe. Vou te contar uma coisa que eu aprendi da forma mais dura possível. Uma coisa é ser um bom profissional, outra bem diferente é ser reconhecido como bom profissional. E o que separa as duas não é técnica. Você pode ter resolvido os problemas mais complexos da tua empresa. Pode ter sido o pilar que segurou tudo de pé quando ninguém mais sabia o que fazer. Será aquele chefe que te pede para fazer plantão no final de semana, dizendo que só você sabe como esse sistema funciona? Pois é, você é indispensável no final de semana, mas na segunda-feira, na reunião de promoção, o seu nome não aparece. Curioso, né? Um bombeiro, por exemplo. Todo mundo te ama ali no meio do incêndio, mas quando tá tudo funcionando, ninguém lembra que você existe. E olha, não é culpa sua, tá? A faculdade, ela nos ensina assim, ela nos ensina somente algoritmo. O mercado ensina a apagar incêndio. Mas ninguém ensina a gente a narrar o que estamos entregando. Não tem uma matéria na graduação ou pós-graduação chamando como provar que você presta. Deveria ter, né? Mas não tem. E o resultado disso? Você chega com 10, 15, 20 anos de carreira, com uma quantidade absurda de experiência acumulada, mas na hora de você provar isso numa entrevista, numa negociação de salário, numa conversa de promoção, você trava, você não sabe contar com a sua trajetória. Não porque você não fez nada, porque você fez tanto e ficou tão imerso ali dentro do seu operacional que o impacto sumiu sem deixar rastro. E é aí que entra o custo que ninguém calcula. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina 2 engenheiros de software, tá? Os 2 com 15 anos de experiência. Os 2 com histórico real de produção de gente grande. O primeiro nunca parou para estruturar a própria trajetória. E quando perguntavam para ele o que ele fez, ele só sabe falar do cargo. Sou arquiteto, sou tech lead, trabalho com sistema distribuído. Genérico demais, né? Poderia ser qualquer pessoa com o mesmo título, concorda? Aliás, abre o LinkedIn agora e procura arquiteto de software com experiência em microserviços. Vai aparecer pelo menos aí uns 40 mil perfis. 40 mil.
O segundo engenheiro, esse já fez diferente. Ele mapeou os marcos da carreira dele e sabe dizer, naquele projeto o sistema estava com um problema X. Eu decidi fazer Y e o resultado disso foi Z. E aqui estão os números. Você está percebendo? Ele conta uma história com precisão, com evidência. Esse não é o dos 40 mil. Esse é reconhecível. Agora, qual dos dois você acha que recebe a oferta internacional? Qual que é que vai negociar o salário 40% acima dos outros? Qual que vai ser chamado para liderar um projeto de inteligência artificial em uma empresa? Os dois são igualmente competentes. A diferença é que um sabe provar o que ele vale e o outro carrega o valor em silêncio. E aqui onde dói, porque cada ano que passa sem estruturar a sua trajetória é mais um ano de impacto que some, mais um ano de decisões que não viram provas, é mais um ano de experiência que não vira posicionamento, vira tempo de casa. Agora presta atenção nisso aqui, tá? Porque essa é a parte que quase ninguém fala. A maioria dos devs que sente esse incômodo, essa sensação de estar fazendo muito e avançando pouco, acha que o problema é técnico. Acha que precisa aprender a inteligência artificial do zero, por exemplo. Aí vai lá, compra um curso de IA, faz uma pós que leva um ano, faz um outro curso, assiste mais 3 aulas, aí sai um framework novo. Aí ele vai lá, compra um novo curso para esse framework, assiste só 2 aulas. Aí ele vai lá e fica nesse ciclo infinito de, cara, eu tô estudando, só que na real o que ele tá fazendo é o quê? Ele tá acumulando abas abertas dentro do navegador. E eu sei disso por quê? Porque eu já vivi isso também. Mas o problema não é a falta do conhecimento técnico, é a falta de quê? De estrutura sobre a própria trajetória. E é aqui que eu preciso desfazer o mal entendido, tá? Porque isso muda tudo na sua relação com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não substitui quem sabe o que construiu. O que ela faz? Ela faz muito o contrário, ela amplifica. Só que o amplificador não cria sinal do zero, ele pega o que já existe e aumenta. Se você não tem clareza do que construiu, das decisões que você tomou, do impacto que você gerou, não tem sinal para amplificar. A IA chega e só faz barulho. Pensa comigo, se você não sabe quem se tornou ao longo de 15 anos, como é que você vai saber o que a IA pode potencializar aí na tua carreira? Você não vai. Ela chega para você como uma ameaça, mais uma coisa para aprender, mais uma prova do que você está ficando para trás. Mas quando você tem clareza de quem é e do que já entregou, aí o jogo muda. A IA deixa de ser ameaça e vira alavanca. Ela vira o turbo da tua carreira. Porque agora você sabe onde ela encaixa em cima do que você já tem. A base vem primeiro, sempre vem primeiro. E eu vou ser direto, eu precisei passar por esse processo na pele. Depois de mais de 20 anos de trincheira, com sistemas que impactaram mais de 9 milhões de usuários, portando 70% de falhas silenciosas em produção, trabalhando em projetos internacionais de missão extremamente crítica. Eu tive que parar e me perguntar, eu sei de fato contar o que eu estou construindo, o que eu já construí? E a resposta foi não, como eu deveria. Sabe o que eu fazia quando me perguntavam do meu trabalho? Eu falava de tecnologia, eu falava de ferramentas. Eu trabalhei com microserviço, trabalhei com Kafka, sistemas distribuídos. O cara do outro lado que estava ali me entrevistando, ele só concordava comigo e ficava se perguntando, tá, ok, e daí? E ele estava certo, porque eu estava recitando stack que nem menu de rodízio. Kafka, Redis, Kubernetes, só faltava perguntar se vinha acompanhado com bebida. Porque eu estava descrevendo o quê? Ferramenta. Eu não estava contando o que eu resolvi. Não sabia separar o que era relevante do que era rotina. Não sabia mostrar o ponto a decisão que eu tomei, e o ponto B, que foi onde eu cheguei. Quando eu finalmente fiz esse trabalho, quando eu mapeei de verdade a minha trajetória, muita coisa mudou para mim. Não foi só clareza, foi identidade. Eu enxerguei quem eu tinha me tornado ao longo desses 20 anos. E aí eu consegui construir o que veio depois. Direção, posicionamento, diferenciação da verdade no mercado. Mas tudo começou com eu parando e olhando para o que já existia. E agora eu vou cumprir o que eu prometi no início do vídeo. Então vamos fazer agora você e eu. Pausa o vídeo se precisar. Pega uma folha de papel aí ou abre um bloco de notas aí no computador, tá? Isso vai levar só 5 minutos, tá bom? E é o primeiro tijolo da sua trajetória estruturada. Escolhe um projeto, apenas um, aquele que te vem na cabeça, tá? Pode ser um que você lembra com bastante orgulho ou um que você tenha trauma, talvez. Tanto faz, tá? Os dois servem. O que eu quero é que você escreva apenas 3 linhas. Linha 1, ponto A. Como estava o sistema antes de você entrar na empresa? O problema é real, tá? O sistema ele caía toda semana. O deploy levava 6 horas. A empresa ia perder o contrato. Escreva o antes sem nenhum enfeite, tá bom? O que vier na tua cabeça. Linha 2.
a decisão, tá? E aqui é a parte que quase todo mundo pula. Não é o que o time fez, é o que você decidiu. Qual foi a escolha que passou por você? Eu decidi reescrever aquele módulo no sistema, eu propus trocar a arquitetura, eu segurei a mudança que ia quebrar tudo. É a sua decisão no singular, não a da sua equipe nem do seu time, tá? Linha 3, ponto B, o resultado. E tenta colocar isso em números, tá bom? Caiu de 6 horas para 20 minutos. Reduziu 40% dos erros, segurou um contrato de 2 milhões. Se você não tem um número exato, estima e marca como uma estimativa. Número redondo continua sendo prova, tá? Silêncio não é prova. Ninguém sabe o que você quer, você tem que comunicar. Pronto. Ponto A, decisão. Ponto B. Isso que você acabou de escrever, isso é uma história. É a primeira coisa que você vai conseguir contar em uma entrevista sem travar. É a diferença entre você e os 40 mil perfis iguais. E olha só o que aconteceu. Você não precisou de nenhum curso para poder fazer isso. Você já tinha o material. Só faltava você tirar isso do silêncio. Agora faz esse exercício para 3 projetos e você já tem um portfólio de impacto que 90% dos desenvolvedores sêniores não tem. Não porque não viveram, tá? Mas porque nunca sentaram para escrever, nunca pararam para escrever. Então eu te deixo com isso, tá? Se você é desenvolvedor, engenheiro de software, tech lead ou arquiteto com 10, 15, 20 anos de estrada, se você construiu sistemas reais, resolveu problemas que outros nem souberam que existiam, tomou decisão sob pressão que impactou o negócio, e se mesmo assim, quando perguntam qual foi o seu maior impacto, você trava, o problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou a estruturar o que você já tem. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? A boa notícia é o quê? O impacto já está aí, tá? As decisões já estão aí, a trajetória já está aí. Você acabou de provar isso para si mesmo, com 3 linhas numa folha de papel. Falta um método para fazer isso com a sua carreira inteira. E isso ficou mais urgente, não menos, tá? Porque a IA já escreve código, já automatiza tarefas, já acelera execuções. O que ela não faz é entender contexto, decidir e conduzir. Quem só executa virou substituível. Quem conduz a tecnologia, IA e valor, esse cara tá raro. Porque quem só executa, ele compete. Quem conduz, lidera. E é aqui que 2 caminhos se separam. De um lado, o engenheiro invisível. Fez tudo, não sabe provar nada, não sabe falar o que fez e vê a IA como uma ameaça. Do outro, você tem o cara que conduz a IA. Sabe o que construiu, sabe o que ela vale e usa a IA como uma alavanca, como um potencializador. Não é talento que separa esses dois, é estrutura, é decisão e dá para atravessar de um lado para o outro. Se isso fez sentido, se inscreva no canal, porque esse conteúdo não é para todo mundo, é para dev que já construiu e que está pronto para sair da sombra e assumir o comando de vez da sua própria carreira. E se você quiser levar esse exercício mais longe com um amigo olhando junto, tem um caminho, tá? Eu abri um diagnóstico condutor de IA gratuito, o link vai estar aqui na descrição, são apenas 90 minutos e deixa eu ser bem claro, tá? Não é uma call de vendas, você entra, a gente mapeia onde você está na sua trajetória e você sai com o mapa do seu estágio por escrito, fechando alguma coisa depois, ou não, é seu para levar. Sem pressa, tá lá para quando fizer sentido para você. E se você conhece aquele colega ou aquele chefe que te liga ali no domingo, mas que ninguém lembra, né, na segunda-feira, manda esse vídeo para ele, tá? Ele precisa mais do que você imagina. Nos vemos aí no próximo.